Fala aí galera, mais um vídeo do canal. Vamos estar trazendo os resultados da última rodada, segunda rodada, que se vocês estão vendo esse vídeo é porque nós mitamos e eu não deletei o canal, a verdade é essa. E Realmente. tô aqui com a presença do nosso. Já virou. Já é quase co-dono do canal já. J. Muniz, que fez esses ótimos slides pra gente estar estudando no vídeo hoje. Que se não fosse por ele, realmente não estaria tendo esse super vídeo aqui. Salve, galera. Né? Eu sou o segundo comentarista, né? O antagonista. Mas representei, fiz um slide aqui especial pra vocês, pra ajudar vocês a continuar imitando, né? Nessas próximas rodadas do Cartola. E espero que ajudem vocês com as dicas que a gente vai passar. É isso aí, galera. Vou tá começando aqui pelos jogos, né? Aqui, ó. Os jogos importantes da rodada, os que você vai escalar os jogadores para estar pontuando. Flamengo e Juventude. Jogo que o Flamengo embalado em 2 vitórias seguidas e muito bem, o elenco muito bem depois de ter se recuperado da derrota lá na Libertadores. O Flamengo tá muito bem. Botafogo e São Paulo. São Paulo sempre toma gol, a verdade é essa. Então é bom escalar o pessoal do Botafogo aí. Cruzeiro e Bahia é um jogo que o Bahia ele vem do empate ruim, né, contra o Mirassol, a verdade é essa, dentro de casa, né? E o Cruzeiro tá meio se estabilizando. E o que você acha do jogo do Corinthians e do Fluminense? Eu acho que pelo fator casa, né, do Corinthians, acho que é um time que cresce muito dentro de casa. É. Eu acho que ele vai conseguir jogar bem, né? Uhum. Perdeu feio pro Vasco, mas eu acho que não, Corinthians? ganhou muito bem do Vasco, né? Mas perdeu pro Palmeiras, acabei confundindo aqui um pouco. Isso, perfeito. Perdeu, tomou uma coça pro Palmeiras, mas o Palmeiras é um time tava em casa, um time bem estruturado, Exatamente. bem rico também, né, tanto por dinheiro aí, habilidade também, cheio de jogador bom. Mas contra o Fluminense eu acho que vai ser um jogo que o Corinthians vai acabar dominando pelo fato do Fluminense não ser um time de peso, né? Ainda mais fora de casa, contra o Corinthians. O time do Fluminense ainda tá pegando ali um pouco as táticas, o jeito de jogar do Renato Gaúcho. Então assim, eu acho que o Corinthians já tá mais embalado, né? Já tá ainda mais dentro de casa com o apoio da torcida, acho que ele vai conseguir impor seu jogo e ganhar, e fazer algum gol. E aí, mais do meio pra frente, dos meias pra frente, eu recomendei alguns jogadores do Corinthians pra. Que eu acho que vai bem, né? Que eu particularmente acho que vai conseguir finalizar bastante no gol. E às vezes até com certeza vai fazer um gol, porque eu sei demais. É verdade, concordo totalmente. Obrigado. Então agora vamos passar para os goleiros e zagueiros que você tem que escalar no seu time. Aqui, gente, os goleiros: Rossi, do Flamengo, e Cássio, do Cruzeiro. Demos essas opções aqui. J. Muniz pode falar bem sobre o Rossi e eu bem sobre o Cássio. Que a verdade é que o Cássio, ele talvez tome gol mesmo, fazer o quê? Mas o Cruzeiro, como vai jogar contra o Bahia, que é um time bem forte, né, organizado taticamente, Rogério Ceni dando aula, né? O Cruzeiro provavelmente vai tomar bastante ataque e o Cássio vai realizar grandes defesas, se Deus quiser. E o que você tem a dizer sobre o Rossi, J. Muniz? Eu tenho a dizer que o Rossi, por mais que seja um jogo fácil, né? Teoricamente contra o Juventude às vezes é um time bem raçudo, que não sei da onde que tira tanta força de vontade, consegue finalizar pra caramba no gol. Mas como um flamenguista que vê todos os jogos, eu acho que o Rossi, ele é um goleiro que quando ele tá ali, ele precisa. A maioria dos gols que ele toma, nem, tipo assim, claro, ele poderia às vezes ter defendido algum outro, mas muitos deles não é culpa dele. Uhum. E sim é culpa da zaga mesmo, que dormiu, deixou o cara finalizar bem no canto, né?
e aí é foda pro goleiro. Mas ele é um goleiro, né? Muito raçudo, É um argentino, então goleiro. é raçudo mesmo. Um goleiro muito bom, faz muita cera e tal, mas ele também defende bastante. Contra o Grêmio, ele fez uma defesaça aí no cantinho, ele fez uma defesa. Me salvou, porque eu achei que eu ia perder o SG do Léo Pereira. Mas, enfim, ele é um goleiro que quando tá ali ele precisa, faz muitas defesas boas. E contra o Juventude eu acho que ele vai conseguir garantir o saldo de gol e vai conseguir também fazer algumas defesas além disso. Muito bem colocado. Muito bem colocado mesmo. Obrigado. De nada. A colocação do Cássio foi muito boa também. Obrigado. De nada. Para a zaga, os xerifões do time. Alexander Barbosa, do Botafogo, e Léo Ortiz, do Flamengo. A gente tá vendo que realmente o São Paulo ele tá se mostrando um time muito frágil, né? Que não consegue criar muitas jogadas diferentes, né? Mas aquele bom e velho chuveirinho, né? Que basicamente só cruzar pra área. E o Alexander Barbosa, ele é um jogador que ele se resume em uma palavra, né? Dar tudo de si dentro de campo. E quanto São Paulo não vai faltar vontade pra ele, com certeza. Eu acho que o Alexandre Barbosa é um zagueiraço também. Faz muito desarme, muito raçudo, né, mano? Ele é muito troncudo assim no jogo, muito pica. E assim, eu acho que ele vai bem demais. É mesmo. Léo Ortiz do Flamengo, a gente colocou ele aqui porque mesmo ele estando jogando, é porque a questão é que é o seguinte, o Flamengo ele é uma aposta não, né? É a realidade pra rodada, gente. Tem que escalar jogador do Flamengo. Léo Pereira, ele já tá muito valorizado, né, gente? Já subiu muito o valor dele, porque ele jogou bem as rodadas. O Léo Ortiz, ele não jogou tão bem, então a chance dele valorizar essa rodada, gente, é enorme. Ainda mais contra um oponente como o Juventude, que tipo assim, óbvio que ele ganhou do Vitória, e o Vitória fez gol no Flamengo, então talvez o Juventude faça gol também. Mas temos que ter a ciência de que o Juventude realmente não é daqueles times mais grandes de todos os tempos, né? Concordo com tudo que você disse. Seguindo, continuando na parte da defesa, temos outros jogadores de Cruzeiro e Flamengo. William, do Cruzeiro, lateral bom. Assim, ele é um jogador bom, não vive um bom momento pelo Cruzeiro, a verdade é essa. O Cruzeiro, com as eliminações, o William errando pênalti, perdendo pênalti e tendo várias falhas aí na defesa, a torcida tá pressionando bastante o jogador. Realmente ele tá numa má fase aí, mas não dá pra duvidar da qualidade dele, né? Jogador que veio da Europa, primeiro jogo contra o Mirassol, a gente sabe do poderio ofensivo que ele traz pro time, né? Então realmente é um jogador que você pode estar colocando aí no seu time. Às vezes ele também faz um cruzamento dentro da área, e aí os caras aproveitam, né? No Bumba Meu Boi, né? Pode acontecer de tudo. De Bumba Meu Boi, vai que, né? O que você tem a acrescentar sobre o Alexandre do Flamengo? O Alexandre eu acho que é um jogador que já é muito experiente. Tá meio velho, mas é muito experiente, jogador que ainda assim aguenta jogar, ficar muitos minutos dentro do campo. E eu vim analisando, estudando um pouco as médias, as pontuações que ele veio no Cartola, ele tá indo até que bem. Claro, naquelas que ele tomou gol, aí é meio difícil, né? Mas, por exemplo, na hoje contra o Grêmio ele foi até que bem, ele pontuou bastante. É um jogador muito experiente, sabe desarmar ali, pega a bola, sabe correr, sabe cruzar na área no momento certo, sabe dar passe. Então é um jogador muito bom e é um ótimo lateral para escalar no Cartola, ainda mais contra o Juventude, que eu acho que ele vai conseguir dominar ali a lateral e fazer muito desarme, dar muito passe, e às vezes até cruzar na área para não sei se o Pedro vai jogar, não sei, mas se jogar ou quando eu entrar, às vezes ele faz um de cabeça, Bruno Henrique. E daí a mesma coisa do William, né? Nos cruzamentos ou em passes assim, de assistência, que eles são bem ofensivos às vezes. Às vezes eles conseguem uma assistência. Então acho que são dois laterais aí muito interessantes de se prestar atenção e dar uma chance para eles nessa rodada do Cartola. Com toda razão.
para a meiuca do time. Os caras que mandam e desmandam no jogo. Temos as três... os três jogadores que, assim... Posso falar melhor sobre dois, né? Que estão desempenhando melhor o jogo, do que é o Gerson e o Alan Patrick. E em outra mão, assim podemos dizer, o Savarino do Botafogo é um cara que ele tem muito talento, mas ainda não conseguiu demonstrar todo o seu futebol no Brasileirão ainda. Então, dito isso, ele é uma boa aposta para a rodada, tendo em vista que se ele não jogou bem ainda, a chance dele jogar bem agora é gigante, né, gente? A verdade seja dita. Doa que doer. E depois o cara vai bem e o pessoal fica aí reclamando. Isso aí, você vai ver o Savarino pontuando 1000 pontos aí, você vai ficar choramingando aí que seu amigo te ultrapassou na liga, a verdade é essa. Gerson do Flamengo é um jogador muito versátil, né, jogador de seleção. O cara, ele dá uma velocidade a mais pro jogo, ainda mais com o De La Cruz, ele ficando na parte, o De La Cruz e Eric Pulgar ficando na parte mais defensiva da meia do Flamengo. Ele e a Arrascaeta ficam mais livres para jogar. Não sei se ficam mais livres para jogar e tá distribuindo a bola pro resto do campo. E Gerson, como o bom meia que costuma chutar de fora da área assim. Ou então ele às vezes até se aproxima da meia lua assim, meia lua da área, e chega chimbando a bola mesmo e faz gol. Jogador goleador mesmo. Já vi muitos gols dele assim, inclusive. Gerson, cara. Ele que movimenta ali. Quando os caras da CBF convoca data FIFA assim, o Gerson, o Flamengo sofreu sem ele, porque é um jogador, quando ele lesiona assim, o Flamengo sofreu, porque é um jogador muito bom, né? Um jogador versátil, como você disse. Ele movimenta bastante ali, o meio, ele que pega a bola, trabalha bem. Claro que ele todo mundo tem alguns defeitos, né? Eu acho que um dos defeitos dele é segurar muito a bola, mas acho que depois que ele faz isso no jogo, acho que ele meio que se arrepende e aí começa a jogar, prestar mais atenção, ele pega a bola, toca mais, e daí é nisso que gera muitos gols. Ele também, como você disse, ele fica muito ali perto da meia-lua, então ele acaba que dá muita assistência, chega pimbando a bola no gol mesmo. É um jogador, assim, muito bom. Ele também avança muito, chega muito lá na frente. Então, assim, a chance dele dar assistência ou finalizar muito no gol, ou até mesmo fazer gol, é muito grande, ainda mais contra o Juventude, com todo respeito ao Juventude. Um adendo é que Alan Patrick, o jogador do Inter, né, vai jogar contra quem mesmo? Contra o Palmeiras. É um jogo difícil, a gente sabe disso. A gente sabe que o Palmeiras tem um poderio defensivo realmente bem bom, mas o Palmeiras perdeu, mas não ganhou o Paulistão, né? Então não tá tão bom assim também. E o Alan Patrick vem desempenhando um futebol bonito de se ver, realmente. Eu arrisco dizer que ele talvez seja um dos melhores meio-campistas brasileiros em atividade no momento. E com essa temporada, se continuar do jeito que tá, ele pode até beliscar uma vaguinha em algum time bom na Europa, viu? O Alan Patrick tá vendo uma boa fase, né? Um bom momento. Ainda mais depois daquele hat-trick na Libertadores. É um jogador que joga muito bem, se movimenta bastante, toca bem. Quando o assunto ali dentro da área, ele não fica nervoso, não sente a pressão e sempre faz alguma jogada boa, às vezes até gol. Então, assim, vale a pena. É um cara que merece mais reconhecimento, merece mais uma chance no seu time do Cartola. E eu acho que ele vai jogar muito bem. Ainda mais contra o Palmeiras, né? Que é um time... Claro, é um time grande, mas acho que o Inter, nessa boa fase que ele tá vendo, ainda mais lá no Beira-Rio, né? Acho que ele vai acabar ganhando do Palmeiras. Eu acho que o Inter hoje em dia, dentro de casa pelo menos, acho que consegue ganhar sofrido, né? Um pouco sofrido, que é o Palmeiras, não dá pra subestimar, né? Os caras. Mas eu acho que o Inter acaba ganhando hoje pelo menos. Adiante.
Temos os. Temos os atacantes e técnicos. É o seguinte, gente. Dentre os técnicos, assim podemos dizer, colocamos os que têm ou a maior probabilidade de ganhar, ou que aqueles que realmente estão desempenhando um trabalho que pode-se dizer que é elite, né? Porque, vejamos bem, Corinthians e Flamengo têm altas chances de ganhar. Então, por isso a gente colocou eles como opções. Porém, vale ressaltar que o trabalho de Roger Machado nesse Inter aí tá demais, viu? Realmente o cara... Excepcional. Excepcional. Tem algo a acrescentar sobre o trabalho dele? Que eu vi que você estudou um pouco como é que ele escalava o time, as táticas assim e tal. Cara, eu só tenho como rasgar elogios pro Roger Machado. Quando o Flamengo jogou contra o Inter, eu consegui ver bem, né? Consegui analisar muito mais, óbvio. Eu vi que o time dele é muito entrosado, cara. Chega muito no gol, toca bastante a bola, movimenta bastante, tem muita tática, muita jogadinha boa ensaiada. Então assim, é um time, cara, que o Roger Machado é uma baita técnica, tá fazendo um trabalho excepcional no Inter. E por isso que eu disse mesmo, ele conseguiu organizar bastante o time, conseguiu encaixar as peças ali e fazer um bom time. Então por isso que eu acho que ele vai ganhar do Palmeiras. Daí por isso que ficou a minha recomendação de técnico. Eu acho que ele vai conseguir trazer a vitória pro Inter aí. É isso aí. Eu também percebi bastante como que o trabalho dele foi bem aceitado pelos jogadores do Inter quando o Cruzeiro tomou 3-0, né? Mesmo que ele não tenha tido muito trabalho, né? Foi um jogo bem fácil, eu acredito, pro Inter. Mas... Por um fator extra-campo. Extra-campo. Fator juiz ladrão, porrada e solução. A verdade é essa. Que aqui é um canal 100% imparcial. Para os atacantes, nós temos as opções que realmente os caras estão brocando, metendo a bola na rede. Acho que são os jogadores que estão mais regulares assim na temporada, que você pode confiar que ele vai estar fazendo pelo menos uns 5 pontos só de finalização. Quem dirá se ele fizer gol, gente. Aqui, ó, temos Yuri Alberto do Corinthians. Yuri Alberto jogando contra o Fluminense. A zaga do Fluminense, gente, é mais furada que... Peneira. Mais furada que peneira mesmo. E... mais furada que cueca velha, né? Então, a gente sabe que o Yuri Alberto vai passar fácil, né? Ainda mais em casa, né? Ainda mais em casa, com o apoio do torcedor. Você pode estar trazendo a variação de Memphis Depay pro seu time, que também é um jogadoraço, mas é um baita jogador, mas ele tá um pouco mais caro, né, na verdade. Acho que ele tá uns 6, 7 cartoletas mais caro. Isso aí é pra quem tem dinheiro, né? Isso aí é pra quem tá esbanjando. Nosso time que é um custo mais custo-benefício, né? Isso aí. Trouxemos também o jogador Wesley do Internacional, que pode ser que ele e Alan Patrick desbalanceiem um jogo contra o Palmeiras, que vai realmente sentir um baque bem forte, né? Porque são jogadores com muito talento. Wesley mostrando todo o seu potencial depois que saiu do Cruzeiro, né? Aproveitou, jogou mal pra caramba lá, mas agora tá mostrando que realmente não é pouca bosta, né? Sobre... comendo a bola. Comendo a bola. Sobre Bruno Henrique, você tem algo a acrescentar, Jota Muniz? Pô, cara, Bruno Henrique, claro, né? Depois daquela lesão tenebrosa de 2019, ele nunca mais foi o mesmo. Mas esse ano, creio que ele tá apresentando um bom futebol. Ele se adaptou bastante a essa lesão e ao time do Flamengo. Se adaptou bastante e tá conseguindo mostrar um bom futebol, cara. Eu tô gostando muito do Bruno Henrique. Contra o Botafogo na Supercopa no início do ano ele jogou muito, amassou lá, fez um golaço, pegando assim, de trivela quase na bola, assim, de primeira, assim, ó, golaço. Então assim, ele tá jogando muito bem, é um jogador que corre bastante também, se movimenta muito, corre bastante, infiltra bastante na zaga do adversário e não tem dó do goleiro, enche o pé mesmo e sabuga os caras. Então assim, o Bruno Henrique eu pago o pau pra ele, é um baita jogador, mas
se superou aí, né, com aquela lesão, jogou pra caramba, jogou pra caramba em 2009, tá jogando muito agora também, conseguiu se adaptar. E tá, mano, incrível. Tá um jogador de elite, né, do futebol brasileiro. E eu tenho muita fé que ele vai conseguir fazer um gol contra o Juventude. Porque, pô, é o Bruno Henrique, né? Ele tá voando essa temporada, acho que essa temporada é dele. Tá mesmo. Seguindo. Gente, o nosso capitão vai ser o Yuri Alberto. Decidimos escolher ele devido à sua grande participações em gol na temporada. Aqui, ó. Calma aí. Opa. É meio difícil aqui. Aqui, ó. É isso. É que deu bug aqui. Cadê ele? Yuri Alberto aqui, gente, ó. 3 partidas e 1 gol no Brasileirão. Pode parecer pouco, mas é porque ele jogou muito. Ele tá, tipo assim, fazendo muitos pontos, mesmo sem fazer gol. E no... O cara, 3 participações, 1 gol. Não, 3 Pra mim, o Yuri Alberto já tinha sabugado uns 20 gols. Então, gente, pra vocês verem, né? Pra vocês verem como é que são as coisas. Pra mim, ele também já tinha feito no mínimo uns 2. Mas aparentemente não fez, né? Porque o Campeonato Paulista, gente, ele amassou mesmo. É porque tá faltando converter um pouco mais, mas ele vai... pode apostar. Se ele não fizer gol, vocês podem vir aqui no comentário e me xingar totalmente. Que eu vou aceitar de bom grado esse xingamento. Mas ele vai fazer gol, se Deus quiser. Vai, eu confio, né? Exatamente. Tanto que ele é o novo capitão, né? Exatamente. Perfeito. Aí, gente... Pode falar, gente. Vocês que são torcedores ou do Vasco ou do Ceará, vocês podem ter percebido que nós não citamos, por exemplo, grandes jogadores como Pedro Raul, Verratti, Felipe Coutinho, ou algum outro jogador aí do Ceará que eu não sei. Mas a questão, gente, é que... calma aí que pulei. Tá, margem pra corte. Aqui, gente, temos os jogadores bons e baratos. Esse aqui realmente tem risco alto de talvez não ganharem ponto, mas eles são baratos. Então, tipo assim, se você pegar eles e eles fizerem pouco pontuação, eles não vão desvalorizar, porque, tipo, eles precisam de muito pouco pra valorizar, muito pouco mesmo. Tipo assim, esse Eric acho que o que tem a maior média pra valorizar é esse Eric, que ele vai estar a média dele deve estar um 4, 3 alguma coisa por aí, que é muito pouco, gente, pra um atacante. Tenho que admitir que é muito pouco. Ainda mais o Vitória, que mesmo perdendo, ele sempre tá fazendo pelo menos um golzinho aí. E esse Eric, ele participa bastante das jogadas. É isso aí. E vocês aí de casa que... principalmente os que torcem para o Vasco e para o Ceará, vocês podem estar se perguntando: por que vocês não citaram, por exemplo, Pedro Raul, Verratti, Coutinho, outros jogadores aí também do Ceará e do Vasco? A questão é o seguinte, gente. O Cartola, aparentemente, ele não vai estar contando o jogo de amanhã. Tanto é que o mercado, ele só vai se fechar nos jogos de quarta. Então, tipo, se você escalar jogador do Vasco ou do Ceará, é como se ele tivesse contundido ou, sei lá, suspenso, não vai contar pontuação. Então, se você escalar ele, você vai estar chapando coco e vai estar... Não serviu de nada. Não servir de nada, vai ser um a menos no seu time. E por isso vou estar infelizmente, né, porque esse seria um jogo muito aberto, que os dois times têm a defesa meio fraca, não é o forte, né? E ambos têm os maiores goleadores do campeonato atualmente, que é Pedro Raul e Verratti. E poderia estar sendo uma boa colocar eles, mas infelizmente não vai estar rolando, né? Infelizmente prejudicou um pouco, né? Isso aí deu uma trollada, mas... fazer o que, né? Acontece. Voltando aí, galera. Tamo aqui para escalar o nosso time. Tendo em vista tudo isso, todas essas informações e super dicas que passamos, você já tá apto para montar o seu time. Aqui, ó.
para o nosso... Ah, não, minto. Aqui, ó. Antes disso, a gente vai estar... Cadê? Meu Deus. Aqui, ó. A gente vai estar mostrando aqui a pontuação que o nosso time fez na última rodada. Aqui, gente. A última pontuação foi 70,85. Deus é mais, gente. Nós mitamos. Pra mim, isso é mitar. Minha pontuação média é 40 pontos. Isso aqui pra mim é mitar. Pra mim também. Justamente. Pra mim, a gente jogou muito. E aqui, ó, no Cartoleiros, aqui, ó. Aqui, ó, em penúltimo, gente. Penúltimo, tá ótimo. Não é o último. Estamos ainda distante do último ainda. Não é mesmo? Então, e a distância pro primeiro é pouco. Aqui, ó, uma rodada recupera praticamente. A distância é 42 pontos apenas. Parece muito, mas não é. Parece muito, mas é uma rodada que o primeiro ir mal e uma que a gente for super bom e aí acabou o esquema dele. Exato. Aqui, voltando. Entendi. Aqui, ó. Aqui, gente. Como mostrado aqui, olha só como que os jogadores do Vasco estão como vermelhinho aqui, ó. Igual o Sarave, que tá, acho que ele tá suspenso ou machucado, não sei. Aqui, ó. Tá vermelhinho, ó. Aqui. Vender. Eu não escalo, hein, rapaziada. Não escala. Alerta. Vamos começar pelo ataque, gente. O nosso ataque vai ser composto pelos seguintes jogadores: Yuri Alberto, Crack. gênio da bola. Wesley e Igor Jesus. A meia não vai ter muito... Ah, não, calma. Igor Jesus não, vai ser... Calma, eu chapei, gente, desculpa. Tá meio louco. Bruno Henrique, isso. Baratíssimo. Bruno Henrique. Bom e barato. Aqui, gente. Outro jogador bom e barato. Gerson. Gerson tem que estar no time. Outro que também não pode faltar, Alan Patrick. Tá jogando muito, tá comendo bola, gente. Jogando demais. Savarino do Botafogo. Pra ter que ele vai imitar, né? Essa rodada ele vai imitar. Você vai pegar ele e vai... Essa é o sentido da rodada dele. Você vai pegar ele e vai pontuar sozinho com o Savarino, gente. Fica vendo. Para as laterais. William. Ah, mas será? O William tá muito caro. Qual que é o outro do Cruzeiro? Acho que o nosso time não tá com tanta renda assim pra... outro do Cruzeiro, deixa eu ver. Kaique Bruno. Kaique Bruno tá até melhor que o William, pra te falar a verdade. Então pode ser ele, então. Ele tá desempenhando um futebol melhor. A gente colocou o William lá, gente, é porque... pra quem tem mais dinheiro, né? Porque o nosso time ainda tá meio pobre ainda. Pra quem já tá mais... Já valorizou mais. Exatamente. Pra complementar o time, o Wesley do Flamengo. Ataca bastante. Na nossa zaga, Alexander Barbosa. E o Léo Ortiz. Léo Ortiz, isso. Aqui. Pronto, gente. E no gol vamos estar fazendo aquele hack do goleiro. Colocar o Hugo Souza. E de reserva a gente vai pôr o goleiro do... Será que o Cássio? Cássio. Eu vou pôr o Cássio, gente. Mas será se... Não, tá. E de técnico a gente vai colocar o Ramon Dias do Corinthians, que vai ganhar do Fluminense. Com certeza. Ficou na risca o dinheiro. Nossa, gente, na mosca, hein? Nem se tivesse pensado, hein? Aqui, ó. Nosso capitão vai ser o Yuri Alberto. Crack. Tá pra escalação, aqui. De reserva na lateral, vamos estar colocando esse Aguirre, gente. Joga muita bola. O cara tá... demais mesmo. Ele é um jogador muito ofensivo que eu vi. Dá bastante passes em profundidade. E tende a dar alguma assistência aí. Porque eu acho que vai ser uns 2-0 pro Inter. Seco. Provável. Acho que vai ser uma sapatada do Inter. Aqui. Para zagueiros. Vamos estar colocando
Jonathan Jesus. Jonathan Jesus. Que aí se o cara ali machucar, aí põe ele, né? É. Isso aí. Outro para tá compondo a zaga é o Carrilho, gente. Carrilho. Aí ele é muito bom. Ah não, zaga não, é meio, né? Chapei. É. Carrilho, pra compor o meio. E no É ataque, com o Ender Valencia? Ener Valencia, você acha que é uma boa opção? Para tá que trazendo eu um tô pouco falando do dele. jogo do Inter, né? Que o Ener Valencia bate pênalti. É, Então, é verdade. exatamente. O Inter que tá bem roubalhão. É, Contra o capaz de pegar um pênalti pra eles. Né? Embora na última É. rodada acho que roubaram contra o Inter, viu? Fiquei sabendo isso. Tá vendo? Tive É informações. alto e baixo. Exatamente. Tive Os cara que informações que roubaram o Inter, que não marcaram um pênalti lá pra eles. Tô ligado. Aqui. E o nosso reserva de luxo vai ser o. Quem que você acha que pode ser? Será que o Aguirre? Aguirre? Porque vai que ele não toma gol. Vai que o Inter não toma gol e joga melhor que o Kaique Bruno West. Verdade. Então o Aguirre, Agora gente. Ah, é porque os atacantes eu tenho certeza que vai bem, né? isso aí. Isso mesmo. Os meia. Então é Acho isso. que é isso. Basicamente é isso, gente. Esse é o nosso time. Escalação é montada. Vou estar ficando de olho no mercado pra ver se algum jogador vai, às vezes, não vai ficar provável pro jogo, né? E aí, qualquer coisa eu faço uma alteração. Mas é pouca coisa, viu, gente? Porque o grosso do time vai ser mais ou menos isso mesmo. E... O esboço do time é esse aí, mais ou menos. o esboço. Esse vai ser o esboço. O esqueleto do time, né? No mais é isso, gente. Muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando no comentário aí. Espero que vocês estejam gostando da nossa série aí do Rumo ao Estrelato. E quem puder tá se inscrevendo, deixa o like aí também, que tá ajudando bastante, a gente tá deixando a gente bem animada a tá prosseguindo com o conteúdo aqui. E no mais é isso. Tem alguma palavrinha aí, Jota Muniz? Só queria também agradecer pela oportunidade novamente, né? De estar aqui comparecendo no vídeo, ajudando a fazer as escalações e tal. Tô gostando pra caramba também de como as views estão crescendo, né? De acordo com cada vídeo que a gente posta. Gostei do feedback do pessoal, o cara lá que falou pra fazer o banner direitinho. A gente já tá providenciando, né? Mais trabalhado. Mas enfim, eu agradeço aqui mais uma vez, estar aqui, por ter conseguido ter dado minha liberdade de expressão, e é isso. Eu acho que pessoal também aí que puder se inscrever no canal do parceiro, eu vou ficar muito grato também, muito feliz, vou dormir feliz. E que compartilhem pros seus amigos que estão penando no Cartola e não estão conseguindo ganhar e subir na tabela da classificação com seus amiguinhos aí no Cartola. E é isso, espero que vocês mitem nessa rodada também e que dê tudo certo. Beijão. É isso então, galera. O recado tá dado. Se inscreve aí no meu canal e no canal do Jota Muniz. No mais é isso, gente. Falou! Falou! Out.